Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, para o pessoal que já está chegando aí, para a nossa aula de escatologia, né? Hoje, dia 22 de setembro de 2020, nós vamos hoje então fazer aqui esta live, né? Esta é a nossa 11ª aula já, hein, gente? 11ª aula do nosso curso de escatologia, e temos ainda aí algum caminho para caminhar à frente aí, não é? Além da aula de hoje, nós teremos ainda algumas aulas para fazer, né, mais à frente. E eu quero te convidar a ficar firme aí comigo, tá? Nas próximas aulas, nesta de hoje, nas próximas, né? E até te desafiar, caso você não ouviu as aulas passadas ou se você perdeu alguma aula, né? Que você possa então ouvir, né? Assistir essas aulas que estão disponíveis não só aqui no meu pessoal, na minha página no Facebook, como estão também disponíveis ali no meu canal do YouTube, tá? Inclusive no canal do YouTube você encontra até mesmo uma playlist. No meu canal do YouTube você tem uma playlist com todas as aulas, né? Então, se você localizar a playlist, curso de escatologia, aulas de escatologia, já vai passando de um vídeo para o outro, né? Automaticamente, à medida que você estiver ouvindo, que você estiver assistindo, ou fica mais fácil de localizar também onde está a aula, né? Aula 1, aula 2, né? Pela playlist fica mais fácil de você localizar ali no canal onde estão as aulas, ok? Então, fica aí essa dica. E outra coisa também, pessoal, todas as aulas, com a exceção da aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre o anticristo, tá? Então, todas as aulas, com exceção de hoje, elas já estão também, os esboços, né? Já estão lá no blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, tá? Quem quiser o conteúdo, né? O esboço das aulas, já estão disponíveis lá no blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Basta você procurar lá no Google que você vai encontrar o meu blog e você encontra lá as aulas de escatologia, ok? Então, vamos lá, gente. Olha, deixa eu só fazer aqui uma muito rápida, né, recapitulação dos temas que a gente já abordou até hoje, né? Hoje é a nossa aula de número 11, então já foram 10 aulas. O que nós já falamos nessas 10 aulas? Olha só, nós começamos falando sobre os sinais dos tempos, né? Inclusive falando sobre o princípio das dores que está relatado ali no sermão escatológico de Jesus, né? Em Mateus capítulo 24, Lucas 21 e Marcos capítulo 13. Essa foi a nossa primeira aula, né? Aí na nossa segunda aula, nós falamos sobre a morte e o estado intermediário, né? Que é aquele estado entre a morte e a ressurreição do corpo, tá certo? Então, a morte e o estado intermediário. Depois, nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, né? A nossa terceira aula já foi sobre as 70 semanas de Daniel, porque esse tema aqui é uma espécie de uma base, é um alicerce para você entender escatologia, né? Se você não entender bem essa parte aqui das 70 semanas, né, da profecia sobre as 70 semanas de Daniel, fica meio complicado de entender esse assunto. Então, por isso que a gente já começou logo de cara falando sobre esse assunto. Depois, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos, né? Que ocorrem praticamente no mesmo momento, tá? O arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos, tá? Muito bem.
Depois nós falamos sobre... enquanto o pessoal vai chegando aí, deixa eu só fazer essa recapitulação. Depois nós falamos sobre... Nós tivemos 2 aulas falando sobre a igreja poupada da tribulação. Então nós demos aqui vários argumentos do porquê nós acreditamos que a igreja não haverá de passar pelo período da grande tribulação, né? Que também é conhecida como a 70ª semana de Daniel, tá? Aí depois nós falamos sobre a grande tribulação propriamente dita, né? Nós tivemos aí, eu não me lembro se foi 1 ou 2 aulas, acho que foram 2 aulas falando sobre a grande tribulação. Depois nós tivemos mais 2 aulas falando sobre as interpretações, os sonhos e as visões do livro do profeta Daniel, né, gente? Lembrando que, olha, eu vou falar para vocês, a gente nem teria mais visões, né? Teria mais visões ali, mais sonhos, mais interpretações para a gente explorar ali no livro do profeta Daniel, mas a gente vai passar para frente, senão fica muito, né, só em um tema, né? Fica muito repetitivo, tá? Mas tem muita coisa ainda lá no livro do profeta Daniel que um bom estudante de escatologia vai querer estudar, vai querer ler, vai querer entender, tá? Muito bem, hoje nós vamos falar então, pessoal, nós vamos falar sobre o anticristo, né? Vamos falar sobre este personagem que aparece então na Bíblia, tá? Nós vamos falar, ok? Veja só, esse personagem, ele aparece com vários nomes, tá? Esse personagem, o anticristo, ele aparece com vários nomes na Bíblia, ok? A gente chama de anticristo, acho que é o principal nome, né, que a gente usa para nomear esse personagem maligno, maléfico, mas existem outros nomes que nós vamos ver hoje no decorrer desse estudo. Eu só quero começar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar lendo a palavra de Deus lá na primeira epístola que escreveu o apóstolo João, tá? Primeira epístola de João, tá lá no finalzinho da Bíblia, tá? Pouquinho antes de Apocalipse. Quem puder acompanhar com a gente aí, na sua Bíblia, acompanhe comigo aí, se você puder, né? Acompanhar na sua Bíblia é melhor, tá bom? Então, 1 João, capítulo 2, olha só, nós vamos ler alguns versículos aqui, porque quem usa esse termo anticristo, na verdade, é o apóstolo João. É o apóstolo João escrevendo aqui as suas cartas, né? Então, olha só o que o apóstolo João diz aqui na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, tá? Versículo 18. Ele diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, olha aí, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, né? Então, aqui o autor, aqui, o apóstolo João, que foi um dos 12 que caminhou com o Senhor Jesus, né? Ele fala aqui, ó, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, tá aqui, ele está dizendo que o anticristo vem, né? Ele diz aqui, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então é interessante, existe uma figura, um personagem histórico que vai surgir na história humana e aparentemente parece que não está longe de acontecer isso, né? Parece até que está próximo. Vai surgir um personagem na história humana que a Bíblia denomina de anticristo. No entanto, o apóstolo João diz aqui que muitos anticristos têm surgido, né?
Então, assim, muitas pessoas que, de alguma forma, personificam, tipificam o anticristo, que é essa figura que vai surgir ainda, né? Muitos personagens na história, de alguma maneira, tipificaram, personificaram esse personagem, o anticristo, que ainda vai surgir, né? Mas existem, né? Você vê desde a época da igreja primitiva, o apóstolo João já dizia que muitos anticristos haviam surgido já naquele tempo, né? Que são as pessoas que se opõem, né, gente? Se opõem a Deus, se opõem aos valores de Deus, aos princípios de Deus, à palavra de Deus, né? Não deixam de ser anticristos, tá? Esses não deixam de ser anticristos. Aqueles que lutam contra a obra de Deus não deixam de ser anticristos, né? Mas vai surgir o anticristo, né? Uma figura, um personagem histórico definido que vai surgir nos últimos dias da história humana, tá? E tudo aponta que a gente está muito próximo disso acontecer, né? E João fala, então, nomeia esse personagem de anticristo. Ainda aqui, em 1 João capítulo 2, versículo 22, né? 1 João 2, nós já lemos o versículo 18. Agora vamos ler o versículo 22. Ele diz assim, olha, ele começa aqui fazendo uma pergunta. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo e que nega o Pai e o Filho. Olha aqui, gente, preste atenção, né? Veja que aqui o apóstolo João já chama esse personagem, de mentiroso também. Porque ele começa com uma pergunta aqui, ó. Quem é o mentiroso, senão aquele... Perdão, gente. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então veja que o anticristo, né? Ele nega que Jesus é o Cristo. O anticristo, ele nega, ele vai negar, né? E aqueles que são anticristos antes dele, que encarnam esse espírito do anticristo, eles negam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido de Deus, o prometido de Deus. Nas páginas do Antigo Testamento nós temos várias profecias de que Deus iria enviar o seu ungido, né? O Messias, que em grego é o Cristo, tá certo? Messias é a palavra hebraica, Cristo é a palavra grega para o ungido, né? Então nós temos no Antigo Testamento várias profecias de que o Messias viria, né? De que o Cristo viria, mas o anticristo ele é mentiroso, porque ele nega que Jesus é o Cristo, né? Olha, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Esse é o anticristo. João fala com todas as letras aqui no versículo 22, né? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho, nega a Deus e o Filho de Deus, né? Mas não para aqui. Olha como o apóstolo João, ele usa bastante essa expressão, né? Essa expressão anticristo, tá? Aqui nos seus escritos, nas suas epístolas, para se referir a esse personagem que virá aí no final da história humana, né? Então, ainda no capítulo 4 agora, olha, nós já lemos 1 João capítulo 2, versículos 18 e 22. Agora capítulo 4, versículo 3. Olha só o que diz. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Olha aqui. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo,
a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo, né, gente? Então aqui o apóstolo João, ele fala do espírito do anticristo. Também é interessante essa expressão aqui, né? Ele fala que todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, e esse espírito que não confessa Jesus é o espírito do anticristo. E aí ele diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Olha, isso a gente tem que lembrar que o apóstolo João falou isso há 2000 anos atrás, né? Quer dizer, há 2000 anos atrás, o espírito do anticristo já estava no mundo, tá certo? E o espírito do anticristo, mais do que nunca, está no mundo hoje, né? Muito claro. Né? A gente tem hoje um levante mundial, internacional, contra os cristãos, contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, contra os valores, contra os princípios cristãos. Né? É uma cruzada, né? Uma cruzada internacional, tá? Uma cruzada ideológica, uma cruzada, né, ideológica dos assim chamados progressistas, tá certo? Que estão trabalhando alucinadamente para desconstruir os valores cristãos, os princípios cristãos, para atacar, né, o povo de Deus, os cristãos, para ridicularizar a fé cristã e o próprio Cristo. Então, o espírito do anticristo, se já estava presente há 2000 anos, como diz aqui o apóstolo João, você imagine agora, né, como que o espírito do anticristo está presente. E ainda eu quero ler com vocês na segunda epístola agora de João, tá? Segunda epístola de João. A segunda epístola de João, ela é bem pequenininha. Ela não chega nem a ter capítulos, ela chega a ter apenas versículos, tá? Então a segunda epístola de João, eu vou ler o versículo 7 da segunda epístola. Ó, segunda epístola de João, versículo 7, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Tá? Então veja que nesse texto o apóstolo João também chama o anticristo de enganador, né? Enganador. Então, uma travadinha. Ele está dizendo que muitos enganadores, né, têm saído pelo mundo fora, né? Os quais, esses enganadores, não confessam que Jesus Cristo veio em carne, né? Então, esses enganadores, eles não reconhecem a encarnação do Verbo eterno de Deus. Eles não reconhecem a encarnação da segunda pessoa da divindade, tá certo? Então, eles têm saído pelo mundo e não confessam que Jesus veio em carne. Assim é o enganador e o anticristo, tá? Assim é o enganador e o anticristo. Então, veja, gente, vamos lá. Esse termo anticristo, ele foi usado pelo apóstolo João aqui nas suas epístolas, tá? Mas você percebe que o próprio João chama o anticristo de mentiroso, de enganador. Então, a Bíblia vai usando vários termos, tá? A Bíblia vai usando vários termos. A gente vai ler outros textos aqui, você vai ver. A Bíblia vai usando vários termos para se referir ao anticristo, a esse personagem maligno, né, que vai se manifestar aí no final da história humana, tá? Bom, então vamos fazer o seguinte, nós vamos lá agora para o livro de Daniel, gente, para o livro de Daniel. Vamos voltar lá, tá? Eu quero reler com vocês o capítulo 9, versículo 27 do livro de Daniel, ok? Então vamos lá, Daniel capítulo 9, versículo 27. Gente,
esse texto aqui, ele então faz referência ao anticristo, tá? Daniel 9:27. Então, diz assim, olha, esse versículo 27, preste atenção, esse versículo 27, ele fala sobre a 70ª semana de Daniel. Então, você se lembra que, né, o anjo Gabriel trouxe para o profeta Daniel essa revelação de que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo judeu, né, e sobre a cidade de Jerusalém. Dessas 70 semanas, semanas de anos, né? Então cada semana tem 7 anos. Dessas 70 semanas de anos, 69 já aconteceram, né? Então se você multiplicar 69 vezes 7, né? 69 semanas de anos vezes 7 anos, então vai dar 483, tá? Esses 483 anos ou 69 semanas de anos já se cumpriram na história do povo de Israel, tá? Daí se abriu um parênteses, que a gente chama de dispensação da igreja, dispensação da graça, né? A era que nós estamos vivendo, e no futuro vai ocorrer então a 70ª semana, a última semana, a semana de número 70, que falta acontecer, que uma semana, portanto 7 anos, né? Uma semana de anos, portanto 7 anos, tá? E aqui no versículo 27, no Daniel 9:27, diz que esse ele aqui é uma referência ao anticristo, tá? Se você olhar no contexto, você vai perceber que é uma referência ao anticristo. Então, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Olha aí, uma semana. É a semana que falta, né? Se você ler o contexto, você vai ver que 69 das 70 já se passaram. Fica faltando uma. Aí essa uma é relatada aqui no verso 27. Ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, né? Então veja, aqui, gente, que veja, por que eu li esse texto aqui, né? Para responder a seguinte pergunta, olha, preste atenção. Qual seria o sinal do início da grande tribulação, né? Qual seria o sinal, tá? Do início da grande tribulação, tá? Nós cremos que a igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação, tá certo? Mas o que é que dá o início? O que é que dá o start? Né? O que dá o início? O que é que marca o início da grande tribulação? Né? Eu entendo que o que marca o início da grande tribulação é justamente a assinatura dessa aliança aqui, ó, tá dizendo aqui, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, tá? Então, a assinatura dessa aliança, nós vamos ter no futuro a assinatura de um acordo de paz entre Israel e muitos outros povos. E quem vai mediar a assinatura desse acordo de paz vai ser justamente o anticristo. Então, quando esse acordo for assinado por todas as partes, nós entendemos, né, muitos estudiosos entendem que aí começa a grande tribulação. Né? Nós cremos que a igreja já terá sido arrebatada nesse momento, né? A igreja já foi arrebatada, tá? Mas, olha, eu vou dizer o seguinte, eu penso, aqui é um pensamento meu, eu penso que um acordo dessa magnitude não é uma coisa que você constrói em um dia. Né? Um acordo de paz envolvendo as nações do Oriente Médio,
envolvendo Israel, né? Porque envolve Israel esse acordo, é óbvio, porque as 70 semanas estão determinadas sobre Israel, né? E falta uma dessas semanas, que é a semana de número 70, tá certo? Então, esse acordo aqui, essa aliança que está dizendo aqui, ele fará firme aliança com muitos, obviamente inclui Israel, porque as 70 semanas e a 70ª semana dizem respeito ao povo de Israel. E o povo de Israel, ele é cercado por inimigos de todos os lados. Para quem conhece um pouquinho de política internacional, de história, de geopolítica, sabe que o povo de Israel está cercado por inimigos de todos os lados, né? Então, essa firme aliança com muitos que o anticristo fará vai ser um grande acordo de paz, envolvendo Israel e as nações inimigas de Israel, envolvendo Israel e as nações árabes, né? os povos muçulmanos, né? Os inimigos de Israel, tá certo? Então, gente, veja, a gente entende que é quando, né, a caneta for colocada no papel ali, cada uma das partes assinar esse acordo, muito provavelmente esse momento marca o início da grande tribulação. Tá? A igreja já terá sido arrebatada. Né? A gente acredita sim, né, que a igreja já terá sido arrebatada. Mas é o que eu estava falando, um acordo desse não acontece da noite para o dia. Né? As tratativas, as conversas, elas vão se prolongar por algum tempo, tá certo? E aí o que acontece? Acontece que eu penso, né? Essa é uma teoria minha, eu penso que o crente que entende de escatologia e que estiver bem atento, talvez já vai discernir quem é o anticristo, mesmo antes da igreja ser arrebatada. Tá? Já vai discernir quem é o anticristo, não é? Por quê? Porque essa figura, esse líder político mundial, ele vai estar tentando costurar esse acordo. Tá certo? Com essas... Gente, vão ser muitas partes, vão ser dezenas de nações envolvidas nesse acordo. Tá? Vão ser dezenas de nações. Então isso é uma coisa que vai ser costurada com calma, vai ser costurada com tempo. E, como eu falei, um cristão alerta, um cristão que estuda escatologia, que entende, que tenta discernir os tempos, já poderá, né, ter pelo menos um discernimento. Olha, esse fulano aí que está costurando esses acordos aí, ele pode ser o anticristo, né? Então, mas aí, se de fato for, né? Se de fato a gente discernir isso e esse líder for mesmo o anticristo, a igreja vai ser arrebatada. E aí, logo depois do arrebatamento da igreja, vai se dar a assinatura desse acordo, né? Talvez o arrebatamento da igreja até facilite a assinatura desse acordo. Por quê? Porque nós vamos ter um sumiço em massa de milhares de pessoas. Né? Você já pensou sumir da face da terra? Milhares de pessoas? Porque é isso que vai ser o arrebatamento. Né? Milhares de pessoas somem, simplesmente desaparecem, sem deixar vestígio, sem deixar marca, né? Sem deixar o corpo. Né? Não é que a pessoa foi encontrada morta, o corpo foi encontrado morto. Simplesmente sumiu o corpo. De milhares de pessoas, de milhões de pessoas em toda a face da Terra, em todo o planeta Terra. Então, talvez esse acontecimento do arrebatamento até facilite a assinatura desse acordo, né? Talvez dê celeridade ao processo, de repente, quem sabe, porque não é fácil chegar a um acordo desse, né? Então, o sumiço aí de muita gente, né? E principalmente, eu acredito que é provável que se faça que se chegue a uma conclusão de que esses que sumiram eram cristãos, né? eram discípulos de Cristo, né? Faziam parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, talvez, né? A gente tem muita coisa que a gente fala em hipótese, né, gente? A Bíblia não diz claramente, mas a gente fala em hipótese. Então, talvez esse sumiço, né, de milhões de pessoas em vários lugares do mundo seja algo que facilite, de repente,
esse acordo de ser assinado, de repente alguma coisa que estiver ali emperrada, né, não estiver andando, com o sumiço, com o rapto, né, com o sumiço de milhões de pessoas de vários países da face da Terra, de repente isso até apressa, né, esse acordo de ser assinado. Então eu acredito que é quando todas essas nações assinarem esse acordo, é que então marca ali o início da grande tribulação, tá? E uma coisa interessante, gente, que a gente precisa falar, né? Uma coisa interessante é que se você é uma pessoa bem informada, você sabe que já está havendo assinaturas de acordos entre Israel e países árabes, né? Ó, essa aula talvez alguém assista algum tempo depois, quem sabe anos depois, né? Essa aula aqui que eu estou gravando hoje, hoje é dia 22 de setembro de 2020. Agora, na semana passada, foi assinado um acordo de paz entre Israel e duas nações árabes, né? Em duas nações árabes, se não me engano, foi Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Tá? Então, Israel, Emirados Árabes e Bahrein, com a intermediação dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump. Isso foi noticiado em todos os jornais, né, em todos os telejornais, na mídia falada, na mídia impressa. Isso foi noticiado, isso não é novidade. Veja, já está começando. Então, isso daí talvez seja um prenúncio desse acordo que está falado aqui em Daniel 9:27. Né? Porque essa aliança de paz entre Israel e os povos árabes, e os povos que são inimigos de Israel, né? Isso é uma coisa que vai se ampliando. Começou com duas já assinaram, né? Então já é um começo, isso vai começar a ser conversado, vai começar, tá certo? Isso vai começar a ser conversado, vai começar a ser costurado. E vai chegar ao ponto em que vai ser feita essa aliança aqui, que já está prevista, já está profetizada aqui em Daniel 9:27. Ó. Ele, né, referência ao anticristo, ele fará aliança com muitos, né, por uma semana, ou seja, uma semana de anos, ou seja, 7 anos. Né? Aí o texto diz que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quer dizer, na metade da 70ª semana, na metade da grande tribulação, o anticristo quebra esse acordo, principalmente no que diz respeito ao povo de Israel. Tá? Por quê? Gente, uma coisa interessante também é o seguinte, ó, esse texto aqui fala que o anticristo fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Fala também que sobre as asas das abominações virá o assolador, né? Ou seja, esse anticristo ele vai abominar o lugar sagrado, né? Sobre a asa das abominações, ele vai profanar o lugar sagrado, tá certo? Então diz aqui, ó, sobre a asa das abominações virá o assolador, né? Ele que vai assolar o povo de Israel, tá? Então veja, muitos teólogos, muitos estudantes de escatologia entendem que para que isso se cumpra, é necessário que o templo seja reconstruído em Jerusalém. Tá? O templo, aquele templo que foi construído primeiramente por Salomão, né? Aí depois foi destruído quando da invasão de Nabucodonosor, da Babilônia, e depois do regresso do cativeiro, o templo foi reconstruído, né? Depois, nos dias de Jesus, o rei Herodes reformou o templo, né? Só que esse templo, depois disso, ele foi destruído novamente, ele não existe mais. Então, até para que essa profecia se cumpra, né, muitos estudiosos desse assunto
para que essa profecia se cumpra, muitos estudiosos desse assunto entendem que o templo precisa ser reconstruído em Jerusalém. Tá? Então, esse acordo de paz aqui, essa aliança, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa aliança provavelmente, a gente não pode afirmar, né, mas provavelmente vai haver uma cláusula que diz que essa aliança tem 7 anos de duração. Provavelmente, né, nesse grande acordo, nessa grande aliança, olha, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Muitos povos, né, muitas pessoas, muitos povos, muitos líderes, muitos governantes internacionais. Então o anticristo vai fazer essa aliança por uma semana. E uma semana de anos, 7 anos. Então é provável que nesse acordo, nessa aliança, nesse que vai ser assinado, né, esse papel, esse documento, esteja lá registrado que esse acordo tem 7 anos de duração, terá 7 anos de duração. E muito provavelmente nesse acordo haverá permissão para a reconstrução do templo em Jerusalém. Tá? Por quê? Porque depois de 3 anos e meio de assinado o acordo, na metade da semana, o anticristo vai quebrar o acordo. E ele vai usurpar o templo. Ele vai profanar o lugar sagrado. Disso, não só Daniel falou, Jesus falou, e o apóstolo Paulo também falou, gente. Tá? Depois a gente vai ler esses textos, mas disso outros falaram também, né? Aliás, eu acho que é bom a gente até ler, né? Já vamos ler agora. Eu já li com vocês esses textos, mas eu acho que, né, pelo menos o texto de Mateus, eu sei que eu já li com vocês. Mas vamos reler, porque, como a gente fala, é pela repetição, né, que a gente vai aprendendo, que a gente vai gravando. Então, se você for para Mateus 24, versículo 15, Mateus 24, versículo 15, olha só. O que diz aqui? Mateus 24, 15. Mateus 24, 15 diz assim, quando, pois, virdes aqui é de ver, né? Quando, pois, virdes, olha, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, tá vendo aqui? Olha a conexão aqui. Jesus está fazendo referência à profecia que Daniel fez, que a gente acabou de ler lá. Jesus está fazendo referência. Tá? E vamos entender que Jesus ele viveu aproximadamente 500 anos depois de Daniel. Né? Então, 500 anos depois, Jesus está fazendo referência à profecia de Daniel. Ele está dizendo aqui, quando, pois... Ele está dizendo, esse ponto aqui do sermão escatológico de Jesus é o ponto que marca a metade da grande tribulação. É o ponto que marca, né, o momento em que o anticristo então rompe o acordo, rompe a aliança, começa a perseguir o povo judeu e profana o templo, profana o lugar sagrado do templo, que deve ser reconstruído, porque para ser profanado tem que ser reconstruído, né? Ele não está reconstruído o templo. Então, para que ele seja profanado pelo anticristo, ele precisa ser reconstruído. Então, é provável que esse acordo, que é dito lá em Daniel 9:27, inclua a autorização para os judeus construírem ou reconstruírem o templo lá em Jerusalém. Então Jesus diz assim, quando, pois, virdes a abominação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, olha aí, no lugar santo. Que lugar santo é esse? É o templo de Jerusalém, que está destruído, precisa ser reconstruído para que essa profecia se cumpra. Por isso que a gente entende que vai haver a construção de um terceiro templo, né? O primeiro templo, o de Salomão. O segundo templo, o templo reconstruído depois do cativeiro. E agora o terceiro templo, né?
Por quê? Jesus está falando, vamos lá. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quando vocês virem a desolação, a abominação, sobre as asas da abominação, né? Quando vocês verem a profanação no lugar santo, aí vocês vão entender que a grande tribulação mesmo, a perseguição ao povo judeu está começando. É isso que Jesus está falando aqui, tá? E tem um outro texto também, gente, que está em 2 Tessalonicenses. Quer ver? Vamos ler lá. 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, tá? Ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse texto aqui a gente vai ter que ler com calma depois. Hoje já nem vai dar para a gente ler esse texto aqui com calma, tá? Mas aqui diz, ó, quer ver? Aqui diz no versículo 4, tá falando sobre o anticristo aqui, tá? É 2 Tessalonicenses 2,4, ó, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto, olha, preste atenção agora, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, gente, quer coisa mais clara que isso? Dá para pegar aí? Se você juntar Daniel 9:27 com Mateus 24, acho que é 15, né? Eu não marquei o versículo, deixa eu ver aqui. Vamos dar a referência certa, né? Para a gente não errar. Ó. Isso. Então, se você juntar Daniel 9:27 com Mateus 24:15, com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, está falando aqui. Ó, olha só. Aqui o apóstolo Paulo ele diz que o anticristo ele vai se opor contra tudo que se chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Né? O que é o santuário de Deus aqui? Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, os estudiosos desse assunto de escatologia, eles entendem que para que essas três profecias aqui se cumpram, a profecia de Daniel, a profecia de Cristo e a profecia do apóstolo Paulo, para que essas três profecias se cumpram, né, para que o anticristo aqui profane o santuário de Deus, então o templo precisa ser reconstruído, o templo de Jerusalém. E muitos acreditam que é nessa aliança de 7 anos, né, nessa aliança, voltando lá para Daniel, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, por 7 anos, né? Uma semana de anos, ele fará firme aliança com muitos por 7 anos. Então, nessa aliança aqui, é provável que vá estar contemplado no documento a autorização para os judeus reconstruírem o templo, ou seja, o terceiro templo, tá? Bom, mas tudo isso aqui que a gente está falando começou com uma pergunta, né? Qual foi a pergunta? Você talvez já nem se lembre mais. Qual foi a pergunta? A pergunta é a seguinte: qual seria o início da grande tribulação, tá? O que marcaria o início da grande tribulação? Então, me parece, a igreja é arrebatada antes, segundo a nossa visão pré-tribulacionista, né? Mas uma vez a igreja arrebatada, o acordo provavelmente não vai estar assinado. O acordo vai ser assinado depois do arrebatamento, tá certo? E é nesse momento que essa aliança é assinada que tudo indica que é isso que marca o início da 70ª semana, da semana de número 70, que marca o início da grande tribulação, dos últimos 7 anos antes da segunda vinda, né,
em que Jesus virá e todo olho o verá, né? Da segunda vinda visível de Jesus, tá certo? Então, gente, olha só que interessante. Nós temos aqui ainda outro texto que eu quero ler com vocês agora, até para consubstanciar o que eu estou falando aqui, é Apocalipse capítulo 6, tá? Então vamos lá. Se você puder, acompanhe comigo aí, Apocalipse capítulo 6, tá? Apocalipse capítulo 6, olha só. O que a gente tem aqui em Apocalipse capítulo 6, gente? A gente tem aqui, né, a abertura dos selos. Lembra dos 7 selos, né? E isso aqui, a abertura dos selos é o que marca o início da grande tribulação, tá? Porque se você for olhar os capítulos anteriores, né, do livro de Apocalipse, o que a gente tem? A gente já falou sobre isso também. O capítulo 1 é a visão que o apóstolo João tem de Cristo glorificado, tá? Aí os capítulos 2 e 3 são as 7 cartas às 7 igrejas. O capítulo 4 e o capítulo 5 é uma visão do trono de Deus, tá? É uma visão do trono de Deus, inclusive é nessa visão que se fala do livro, né, que ninguém foi achado digno de desatar os selos, né? E aí, então, aparece aqui a figura do Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o livro, né, de desatar os selos, tá certo? Então, aí no capítulo 6 é que começa a abertura dos selos. Então, o capítulo 6 em Apocalipse, ele marca o início da grande tribulação. Ele marca o início, né, da 70ª semana de Daniel. E qual é o primeiro selo? Preste atenção, né? Qual é o primeiro selo? Vamos ler aqui? Apocalipse 6, 1 e 2. Olha, o apóstolo João está narrando, né? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, que foi o primeiro. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Verso 2. Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então veja, da Bíblia, do assunto de escatologia, eles entendem que esse cavaleiro aqui, que está em Apocalipse 6, 2, ele é o próprio anticristo. Tá? Porque diz aqui que eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Então ele recebeu algum tipo de autoridade, né? E ele saiu vencendo e para vencer. Porque por um tempo o anticristo vai vencer, por um tempo ele vai vencer, né? Até que o Senhor Jesus Cristo retorne ao final dos 7 anos e dê cabo, né? Derrote o anticristo, tá certo? Mas num primeiro momento ele vai receber autoridade, né? Deus vai permitir que ele tenha autoridade, tá certo? Agora, veja só que interessante. Algumas pessoas fazem uma objeção aqui, né? A que esse cavaleiro montado nesse cavalo branco seja o anticristo. Tem gente que faz uma objeção a isso. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é descrito montado num cavalo branco também em Apocalipse. Tá? Então aí as pessoas falam assim, mas peraí, se Jesus é descrito, a gente já vai ler o texto lá, se Jesus é descrito lá em Apocalipse 19, se Jesus é descrito como vindo num cavalo branco, esse cavaleiro aqui montado nesse cavalo branco aqui não seria o Senhor Jesus? Né? Mas a gente entende que não, gente. Entende que são 2 personagens diferentes. E eu vou falar por quê. Né? Primeiro porque aqui o Cordeiro, né, que é Cristo, ele está abrindo os selos, tá certo?
Ele está abrindo os selos, né? Ele está no versículo 1, diz: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Então é improvável que o cordeiro que está abrindo os selos seja o mesmo cavaleiro que está vindo nesse cavalo branco, quando se abre o primeiro selo aqui, dos 7 selos aqui de Apocalipse, tá? Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, gente, eu quero ler com você agora, você vai ver a diferença de narrativa, é uma diferença muito grande, né, desse cavaleiro aqui que sai no início da tribulação, né, que sai aqui com um arco e com uma coroa, que sai vencendo e para vencer, mas só fala isso, mais nada. Você vai ver o que fala de Cristo lá na frente. Você vai ver, porque se fosse Cristo aqui, eu acredito que se falaria tudo o que se fala de Cristo lá no capítulo 19, que a gente vai ler agora. A descrição de Cristo lá é pormenorizada. Aqui não, aqui só se fala o quê? Que era um cavalo branco, que o seu cavaleiro tinha um arco, que tinha uma coroa e que saiu vencendo e para vencer. Né? Uma provável alusão ao anticristo. Quando ele começa aqui, ele consegue mediar o acordo de paz, ele consegue ter autoridade sobre muitos povos, muitas nações, né? Ele tem um arco, né? Que significa poder, ele tem uma coroa, que significa autoridade, ele saiu vencendo para vencer, mas não se fala mais nada. Não se fala mais nada. Agora você vai ver a descrição de Cristo lá em Apocalipse 19, para você ver que tudo indica que esse cavaleiro aqui do primeiro selo não tem nada a ver com Cristo, que é o cavaleiro lá de Apocalipse 19, versículo 11. Quer ver? Vamos lá. Olha só, eu fiz questão até de grifar aqui na minha Bíblia, né? Para falar para vocês aqui nessa noite, para você ver a diferença, né, gente? Olha a diferença que a gente tem aqui, quer ver? Deixa eu ver o horário aqui, já está dando quase 9 horas, a gente vai terminar já já, tá? Hoje eu não vou me estender muito não, mas olha só, Apocalipse 19, versículo 11, porque aqui, preste atenção, Apocalipse 6 é o início da grande tribulação. Aqui Apocalipse 19 já é o final. Aqui é Cristo voltando, né? Apocalipse 19 narra o quê? A segunda vinda visível de Cristo, em que todo olho verá, e que ele vem para estabelecer o reino. Ele vem para estabelecer o reino milenar, tá? Então, são duas figuras distintas, né? Tudo a gente leva a crer que são duas figuras distintas. O cavaleiro montado no cavalo branco em Apocalipse 6, que cumpre, né, a abertura do primeiro selo, deve ser uma alusão ao anticristo. Quando ele, então, né, faz a aliança com muitos por uma semana. Dá início ali, dá o start, o início, a largada para a grande tribulação. E aqui em Apocalipse 19, você já tem o final, a vinda de Cristo. Por quê? Porque Apocalipse 20 já é o milênio. Apocalipse 20 já é o estabelecimento do reino milenar. Então a gente tem aqui, olha, vamos lá, vamos ler aqui. Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Aí, outro cavalo branco, né? Mas a diferença é que está no cavaleiro, né? Olha a diferença daquele cavaleiro que está lá quando o primeiro selo é aberto e esse cavaleiro aqui de Apocalipse 19. Olha a diferença, né? Verso 11. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Verso 12. Na sua cabeça há muitos diademas, né? Quer dizer, muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Verso 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Olha isso, gente. Verso 14. E seguiam-no os exércitos que há nos céus,
montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Olha aí, né? Uma referência ao fato de que Cristo vai reger as nações no reino milenar, né? Ele as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, gente, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Não sei se está dando para você captar aqui a mensagem que eu estou querendo passar. A mensagem é a seguinte: olha, é porque tem algumas pessoas que falam, mas é o cavaleiro no cavalo branco lá em Apocalipse 6 deve ser o mesmo aqui de Apocalipse 19, mas tudo indica que não é, porque as descrições tem uma diferença abismal entre uma descrição e outra, né? Aqui fica muito claro, em Apocalipse 19, que fala da segunda vinda de Cristo, fica muito claro que é Cristo, porque tá aqui, como que ele se chama, esse cavaleiro? Fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os olhos dele são chama de fogo. Na sua cabeça tem muitas coroas, né? Ele tem um manto tinto de sangue. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz. Um manto tinto de sangue. O nome dele é Verbo de Deus. Lembra de João capítulo 1, versículo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus? Está aqui, né? Ainda diz aqui que da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, né? Ele vai pisar o lagar, o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus, e na sua coxa e no seu manto está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quer dizer, uma identificação mais clara do que essa é impossível. Só que, por que não... Se aquele cavaleiro lá, de Apocalipse 6, é Cristo, por que não tem toda essa descrição lá também? Né? Porque provavelmente aquele cavaleiro lá de Apocalipse 6, ele não é Cristo. Se fosse, muito provavelmente teríamos toda essa descrição lá. Então, tudo indica que esse cavaleiro aqui de Apocalipse 6:2 é o anticristo. Tudo bem, ele tinha um arco, como eu falei, significa poder, ele tinha uma coroa, no caso de Cristo são vários diademas, né? Aqui é uma coroa, que significa autoridade, e ele saiu vencendo e para vencer, porque ao anticristo será permitida uma vitória parcial por um período de tempo parcial, certo? Então, gente, por que a gente está falando tudo isso aqui? Porque a gente entende, então, que, né, a manifestação do anticristo, assim, como que a gente pode dizer? A manifestação do anticristo selando, né? Vamos colocar assim, não a manifestação do anticristo em si, mas o momento em que esse pacto, essa aliança é selada com a assinatura desse acordo envolvendo muitas nações, com a intermediação desse líder político mundial que vai ser o anticristo, aí marca o início da grande tribulação, né? Como eu já disse anteriormente, eu tenho uma tese, eu penso que aqueles dentre o povo de Deus que forem atentos, que tiverem discernimento, né, das coisas espirituais, principalmente dos assuntos escatológicos, poderão, antes ainda da igreja ser arrebatada, poderão discernir que o anticristo já está costurando esse acordo mundial. Basta que a pessoa fique atenta aos acontecimentos. Como a gente tem que estar, como eu falei, já começaram acordos mundiais, já começaram a ser feitos. Tá certo? Então, a gente, né, talvez a gente já possa, antes do arrebatamento da igreja, a gente já possa desconfiar, ó, esse fulano aí pode ser que seja o anticristo, hein? Né? Esse
governante, esse líder internacional aí, pode ser que seja o anticristo, hein? Por exemplo, quem está intermediando esses acordos entre Israel e nações árabes hoje é o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, não acredito que vai ser ele o anticristo. Eu não acredito. Para mim, eu penso que vai ser um líder europeu, né? O líder do Império Romano restaurado. E a sede do Império Romano era a Europa, tá certo? Então, para mim, vai ser um líder europeu. Mas, nesse momento, está sendo Donald Trump, que está intermediando, né? Mas a gente possivelmente, num futuro, não sei se próximo ou se distante, às vezes parece que é bem próximo, né? Um cristão antenado, ligado, conectado, ele pode já desconfiar. Olha, esse líder aí, esse líder político aí, olha como ele está costurando os acordos, olha como ele está conseguindo reunir várias nações junto com Israel para costurar um acordo de paz. Então, um crente bem antenado, ele pode já desconfiar que fulano de tal seja o anticristo. Mas não vai dar tempo da gente confirmar isso, muito provavelmente, porque antes a igreja vai ser arrebatada. Mas uma vez a igreja sendo arrebatada, então esse líder, em se confirmando que esse líder, que alguém desconfiou que era o anticristo, em se confirmando que ele é mesmo anticristo, esse acordo de paz ele é assinado depois do arrebatamento da igreja. E esse acordo ele vai contemplar o quê? Ele vai contemplar muito provavelmente que a duração do acordo deve ser de 7 anos e vai dar aos judeus a oportunidade de reconstrução do terceiro templo. Para que esse acordo seja selado, gente, os judeus vão ter que abrir mão de muita coisa, de territórios, os palestinos vão ter que abrir mão, todo mundo vai ter que ceder um pouco, que é um acordo, né? Todo mundo tem que ceder um pouquinho, porque se você tem uma parte que não quer ceder, então não tem acordo, né? Para haver o acordo, para haver a aliança, vai se chegar a esse acordo, as pessoas vão ceder aqui e ali, né? Mas tudo leva a crer que essa aliança que o anticristo fará com muitos por uma semana, como diz Daniel 9:27, pode ser que inclua uma cláusula de que esse acordo tem duração de 7 anos e pode ser, provavelmente, que vai ter lá ali uma cláusula permitindo aos israelitas, aos judeus, a reconstrução do terceiro templo, até porque se o anticristo vai profanar esse templo, ele tem que estar construído. E atualmente ele não está construído. E dificilmente ele vai ser construído antes que haja um grande acordo. Antes que haja um grande acordo. Porque o local de construção do templo é um local disputado pelos muçulmanos, pelos judeus e até pelos cristãos. É um barril de pólvora aquele lugar. Tá? Que é aquele lugar lá, quando você vê alguma imagem de Jerusalém, tem aquela cúpula dourada. Aquilo ali é um monumento dos islâmicos, dos muçulmanos. Do lado ali tem o Muro das Lamentações, que já é um lugar sagrado para os judeus. Então ali é tudo misturado. Os cristãos também vão ali. Eu tive a oportunidade de estar ali já no Muro das Lamentações. Então é um lugar, de muita disputa. Então como construir um templo ali naquelas imediações, se não com um grande acordo de paz? Se Israel começasse a construir um templo lá hoje, ia ser uma terceira guerra mundial. Então não vai acontecer a construção do terceiro templo sem que haja um grande acordo, uma grande aliança, um grande pacto, entendeu? Então é isso, gente. Muito legal, muito legal ter estado com vocês, hoje, tá bom? A irmã está perguntando aqui se depois do reinado milenar ainda haverá um julgamento. Sim, sim. Então as pessoas que passaram pela tribulação poderão ser salvas. Sim, também. Tá? Mas a gente vai falar disso. A gente vai falar disso em outras aulas, tá bom, gente?
Mas muito legal, foi muito bom ter vocês conosco aqui nesta aula, nesta live de escatologia, a nossa live número 11, tá? E aí, permitindo Deus, na semana que vem, a gente vai gravar, então, vai fazer a live de número 12 e a gente vai continuar falando, porque a gente não conseguiu falar tudo, né? A gente vai mostrar outros textos aqui que falam sobre o anticristo, tá? Tanto lá no livro de Daniel, a gente vai pegar esse texto de 2 Tessalonicenses 2, que é um texto importantíssimo, a gente precisa ler com calma esse texto, a gente vai ler esse texto com calma. A gente vai pegar Apocalipse 13, que fala da besta que surge do mar, a gente vai falar do falso profeta, que é a besta que surge da terra. Isso tudo na próxima aula, tá bom? Tem muito assunto ainda interessante que nós vamos cobrir na próxima aula. Ok, gente? Mas beleza, foi muito bom ter vocês comigo aqui mais uma vez. Deus abençoe você, né? E quem puder, participe amanhã, né? Às 8 horas da manhã, eu e a minha esposa estaremos aqui para falar dos salmos, para orar, para cantar, para louvar, junto com vocês, tá bom? Participe conosco e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo.